Alien sempre foi uma franquia sobre medo, mas também sobre a forma como o ser humano reage diante do desconhecido. No terceiro episódio de Alien Earth, essa ideia ganha contornos ainda mais fortes. Se nos dois primeiros capítulos tivemos aquele impacto inicial de que parece que estamos de volta ao universo Alien, aqui a série mostra como pretende realmente construir a sua narrativa. E o detalhe interessante é que o perigo não está apenas nos xenomorfos, está também nas pessoas. Esse episódio reforça uma coisa muito clara, e Alien Earth não tem pressa, ele prefere se alimentar da nossa expectativa. Os corredores escuros, os silêncios prolongados, as respirações ofegantes dos personagens, tudo que constrói um clima muito mais denso e às vezes até agoniante, e parece nos preparar para algo muito maior. Mas, mais do que a ameaça alienígena, é a paranoia que começa a se instalar. O medo não vem só do monstro à espreita, mas das decisões equivocadas, da ambição e das disputas de poder que corroem por dentro. Não por acaso o título do episódio se chama Metamorfose, uma transformação que não é apenas física, mas sim psicológica, existencial e até filosófica. Pouco tempo atrás, Nibs estava à beira da morte. Agora ela desperta em um corpo que não reconhece, em uma vida que não escolheu. A cena do espelho, quando ela toca o olho sintético, é um símbolo muito forte. Não é mais quem ela era, mas também não é algo novo que faça sentido. Nibs vive aqui em um limbo existencial, humana, máquina ou alienígena. A verdadeira metamorfose dela talvez não seja o corpo, mas aceitar ou rejeitar a prisão eterna em que foi colocada. Mas um dos arcos mais interessantes desse episódio para mim foi, sem dúvida, o de Kirsch. Ele se tornou o centro das atenções durante a coleta dos espécimes. E houve uma frase de Cavalier que praticamente traçou o rumo do personagem. Abre aspas. Achei que você fosse melhor que um homem, mas tudo que ouço são desculpas. A expressão de Kirsch após ouvir isso dizia tudo. Foi como se aquela provocação tivesse atingido em cheio a sua mente, despertando nele aquela necessidade quase que obsessiva de provar que de fato era melhor que um homem. Esse conflito se reflete também nas discussões sobre quem realmente cuida dos híbridos. Seria Dame Sylvia, Cavalier ou o próprio Kirsch? A resposta veio de forma sutil, quando Moreau perguntou a Smay e Slife se ele era o pai deles. Os dois instintivamente se colocaram atrás de Kirsch, e naquele instante, olhando para os dois lados, ele os encarou com algo próximo de orgulho paterno. É como se naquele olhar Kirsch começasse a assumir para si o papel muito maior do que lhe foi dado. Isso conecta diretamente com o tema central da série, a disputa entre espécies pelo lugar da supremacia. Já no primeiro episódio, a introdução deixou claro que o futuro não pertencia mais aos humanos, mas sim aos ciborgues, sintéticos ou híbridos. E dentro dessa batalha, Kirsch pode acabar enxergando em Cavalier não um líder, mas sim um obstáculo. A forma como Cavalier o trata, quase como se fosse inferior, pode se tornar justamente o estopim para uma rebelião. E os sinais disso já estão lá. Neste episódio vimos Kirsch operar um dos ovos de xenomorfo, extraindo o núcleo e unindo ao pulmão de Joe, em um tubo de ensaio, apenas para observar a reação. Joe aqui foi tratado como material descartável, uma peça de reposição, em um experimento frio e impiedoso. Esse gesto revela muito mais sobre a mente de Kirsch. Ele não enxerga limites morais. Talvez por isso mesmo esteja destinado a desafiar Cavalier. Não apenas como subordinado, mas como alguém que acredita poder liderar. Wendy protagoniza uma das melhores cenas, a luta contra o xenomorfo, mas mais impactante que a ação é a sensação de que ela se conecta à criatura, como se houvesse uma frequência que a ligasse ao inimigo. Será que Wendy é apenas mais uma híbrida ou uma ponte definitiva entre humanos e xenomorfos? Se for isso, ela pode ser a chave para definir quem será a espécie dominante. E então temos Moreau. Aos poucos, ele se revela um dos personagens mais importantes do episódio. Ele representa o arquétipo clássico da franquia, aquele que vê no caos uma oportunidade. Como Ash em Alien o Oitavo Passageiro ou Burke em Aliens o Resgate, Moreau carrega essa mistura de racionalidade e frieza que esconde algo muito maior. A crença de que pode controlar forças além do domínio humano. Ele não é só um indivíduo ambicioso, é a personificação dos interesses que sempre estiveram por trás das maiores tragédias da saga. E o episódio deixa claro, o verdadeiro terror pode não estar apenas no xenomorfo escondido nas sombras, mas nas escolhas que Moreau ainda vai tomar. O ritmo lento do episódio pode dividir opiniões.
mas é justamente isso que faz a série funcionar. Alien Earth não está interessada em ação gratuita, mas em criar desconforto, manter você alerta, fazendo o terror psicológico se instalar antes mesmo de vermos a criatura. Metamorfose é mais do que o nome do episódio, é o coração da narrativa até aqui. Cada personagem vive sua própria transformação. Nibs, Gersh, Joe, Wendy e, no meio disso tudo, Moreau surge como a peça que pode catalisar tudo para o bem ou para a tragédia. E agora eu quero saber, o que você achou do episódio 3? Tá curtindo a série, não tá curtindo? Deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal. Tchau.